Mais Geek começando aqui na tela da Band, junto com o nosso querido Dragon Ball Super Haterman. Você tá curtindo? Vai assistir de novo? Sempre, cara, sempre. Sempre que passar Dragon Ball eu vou assistir, cara. Não importa quantas vezes e tem que assistir. É Dragon Ball, né? É Dragon Ball. É Dragon Ball. Mas hoje nós vamos falar de um assunto ultra Legal. bacana, ultra legal. O pessoal aí de casa tá antenado, tenho certeza que já pegou aí o gancho. Nós vamos falar de Ultraman, mais especificamente da segunda temporada do Ultraman da Netflix, que está para começar, né? Vai começar aí na plataforma. Aquele esquenta legal. Aquele esquenta bacana que a gente vai falar. Falar um pouquinho do resumo da primeira temporada, algumas pontas soltas que ficaram, o que esperar para a segunda temporada, né? Porque o pessoal que está acostumado a assistir o Tokusatsu pode, assim, encontrar uma coisa muito diferente na série da Netflix, né? Vai encontrar uma coisa totalmente diferente. A gente vai falar um pouquinho mais, mas é um Ultraman como vocês nunca viram antes. É, né? O pessoal que assistiu a primeira temporada, acho que já sabe mais ou menos do que a gente tá falando, né? Aquele Ultraman com uma armadura em CG, né? A galera, assim, teve, assim, críticas positivas, negativas, mas eu acho que foram mais positivas do que negativas, né? Da primeira temporada, a galera tava aguardando muito, por causa de todo esse lance da pandemia, ele acabou atrasando um pouquinho, né? Infelizmente, já era pra ter saído, mas agora finalmente a gente vai poder assistir em primeira mão. E não só isso, Haterman. A gente também vai falar do que tá rolando de Ultraman atualmente no Tokusatsu também, né? E tem muita coisa rolando, ó. Tem série, tem filme pro cinema, tem série pro YouTube e mais um monte de outras coisas legais aí que a gente vai contar um pouquinho pra vocês. Tem o Ultraman desse ano, ó. Quem sabe, ó, tem Ultraman todo ano e esse ano já revelaram qual que é o Ultra novo, hein? Esse aí é notícia quentíssima, direto do Japão, esse aí, né? O pessoal... A gente já meio que já estava esperando, já tinha cantado essa bola para vocês aqui no programa, inclusive, né? A gente tinha falado dele por cima, mas não tinha muita coisa para falar. Agora a gente tem até imagens para mostrar para vocês. Saiu um trailer, então a gente pode comentar um pouquinho a mais do que é esse Ultraman, né? Mas a gente vai deixar pro segundo bloco ali do programa, né? Só para vocês terem ideia, são 2 Ultras novos aí e um meio novo. Mais ou menos novo, né? Mais ou menos novo. E também tem quadrinho, você gosta de quadrinho, a gente também vai falar de quadrinho de Ultraman. Tem muita coisa nova desse personagem saindo, mas vocês fiquem agora com Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta ultra rápido com o Mais Geek pra vocês. Não saiam daí. Mais Geek na área. E hoje indo em direção à nebulosa de M78 para falar da segunda temporada, fazer um esquenta da segunda temporada de Ultraman da Netflix. Pois é, gente. Então a série animada produzida pela Netflix do Ultraman tá ganhando a segunda temporada. E é claro que se você não viu a primeira, este é o momento, né, Clay? Né, Gé? E uma das grandes vantagens de você acompanhar essa série de Ultraman é que você não precisa ter uma bagagem tão ridiculamente grande dos heróis, porque ela é baseada num único momento da aventura, que é lá o primeiro Ultraman 66, né, Ultraman? Tipo isso, e depois você pode seguir à vontade pelo caminho da Netflix sem se preocupar com nenhum outro herói da nebulosa. Eu diria que mais ou menos, cara, Jefferson. Mais ou menos, não é só baseado no Ultraman de 66, a gente vai explicar pra vocês um pouquinho e entrar mais nesse universo, principalmente na questão da segunda temporada. Mas antes, mais rápido que os 8 irmãos Ultra. Eles são rápidos? São rápidos. Caramba. 6, Tem que 7, ser, né, pra voar são no espaço. muitos irmãos Ultras. Sim. A gente vai falar de geekhero.com.br, nosso portal que tem várias novidades de Tokusatsu, várias novidades de séries da Netflix, de anime, de quadrinho, de cinema, muita coisa legal pra vocês lerem. Acessa lá e dá aquela conferida. Muito bem. Então vamos do começo. O que é o Ultraman da Netflix? É Ultraman, apesar de ser uma animação? O Ultraman da Netflix, ele literalmente é uma releitura desse universo do Ultraman sobre a visão do... Eu esqueci o nome dele, mas eu vou pegar o mangá pra me ajudar, já que tá aqui, que é baseado no mangá, então a gente já vai fazer tudo junto aqui, quem sabe faz ao vivo. Eiichi Shimizu. Então, assim, é uma releitura desse universo do Ultraman feito por ele. E ele basicamente pega todos os elementos básicos da história de Ultraman, começa lá em 1966 e vai embora, readaptando os personagens clássicos de uma maneira
eu diria um pouco muito mais palatável para quem tá começando a assistir a primeira vez. Então, você tem o Hayata, você tem ele sendo Ultraman, mas uma versão diferente, com uma armadura, uma entrega um pouco diferente. Tem todo um mistério ali de como isso funciona. Você tem a patrulha científica, você tem os alienígenas, tem todos os elementos ali, mas aí ele vai entregando isso de uma maneira diferente, assim, para as pessoas. E eu achei que ficou maravilhosa, inclusive, a adaptação. Então, eu posso dizer que eu que não acompanho Ultraman, eu só fiz uma pergunta pra galera ali, pro Clay e pro Gé, inclusive, Sim. que foi assim, gente, mas o Ultraman não é um ser que ele vai e ele incorpora na outra pessoa, né? E nos é apresentado o Shinjiro, né? Que ele é o filho do Ultraman. E aí eu falei, mas aí não tem nada a ver com alienígena mais. É só a roupa, não é isso? Então, esse é um dos grandes mistérios que acaba dando uma pontuada ali, porque o que eles deixam a entender é que o Hayata foi o Ultraman. Foi o Ultraman de verdade. Foi o Ultraman cresce, de verdade, tudo. que cresce, tá? O Ultraman que a gente conhece mesmo. Né? E aí, por causa de uma série de coisas, ele acaba perdendo esses poderes. Mas quando o Shinjiro nasceu, o Shinjiro acabou herdando um pouco desse poder de Ultraman dele. E aí, por isso que ele acaba conseguindo usar a armadura e tal, e desenrola tudo. Então, porque foi essa dúvida só que eu tive. Eu vou dizer que assim, quando eu tava assistindo, me deu aquela torcida no nariz a hora que eu vi a CGI. Por quê? A parte que tem os outros envolvidos, os alienígenas, é legal, mas quando muda pras personagens, vira aquela coisa meio... Pesado, né? Acho que foi um dos primeiros anos que a Netflix veio com esse monte de obra feita em CGI. A Netflix tem muito anime em CGI. Se você procurar o catálogo, principalmente as coisas exclusivas deles, são tudo em CGI e às vezes muito ruim, às vezes mais ou menos. No combate ela se sobressai um pouco, é um pouco mais interessante de ver, mas a movimentação dos personagens em idol, né? Vamos falar idol, mas o cotidiano deles, conversando, agindo, tentando agir naturalmente, é um pouco complicado de acostumar. Tinha pouquíssimas coisas, né, que eles tinham feito até então. Eles tinham feito Knights of Sidonia e o Blame, e eu acho que depois já veio o Ultraman logo em seguida, né? Teve Ultraman, teve Levius, né? Teve... Blame. O Blame veio depois, teve o Godzilla também. Teve os Transformers. Nossa, teve uma certa quantidade aí. Aí depois assim, você acostuma com a CGI, mas uma coisa que eu ficava toda hora que me dava um tique nervoso que o Gé viu, tinha cenas de ação. Aí tinha a galera que saltava e voava a pedra pra todo lado e aterrissava, fazia a cratera na fumaça. Aí você olhava e o chão tava liso. Liso. Efeito Tekken. Tekken quebra na hora, mas fica tudo transparente e depois volta ao normal. Tudo, sabe aqueles pousos de herói que tá voando assim muito rápido, aí ele cai assim, ó, deslizando, e aí voa, faz aquele rastro no asfalto? Some No depois. Segundo take já não tem mais nada. Nem um buraco no peito do Hayata, tem mais. Não, deixa eu perguntar, que isso daí é uma dúvida mesmo. O fato de você ser Ultraman te dá alguma habilidade pra você se regenerar, tipo o Wolverine? Então, nessa série ele acaba dando algumas propriedades especiais. Tá, entendi. Isso explica muita coisa. Porque teve uma cena dramática ali, logo, acho que no segundo episódio, não sei. Acho que no primeiro confronto. E aí eu olhei e falei, não, acabou, né? E aí, na verdade, não. Corta a cena como se nada tivesse acontecido. Então, leva pro hospital, né? Tá de boa. Passa a pomada ali. Não, nessa série tem algumas... Como eles não são seres de luz, né? Como são na série clássica, aí eles acabaram deixando esse ganchinho aí, né? De recuperação, ter uma força um pouquinho diferente, ter alguns poderes que acabam sendo despertados na forma humana mesmo. Eu não sei se foi a minha impressão, vocês tiveram também, mas na série eu acho que o Ultraman saiu do Hayata, né? Ele não tá mais com ele, né? Não. E aí, mas ele deixou um resquício ali. Então. E aí eu acho que é esse resquício que transforma ele num ser humano um pouco justamente melhorado, isso, assim, porque se você digamos. pega o focado na história original, o Hayata morre, o Ultraman se funde com ele pra recuperar o corpo dele, e no final eles se separam, cada um vai pro seu lado. Sim. A continuação da história é a partir daí, né? O Ultraman foi embora, o Hayata continuou, só que sobrou esses resquícios que também foram passados pro Shinjiro. Né? E aí quando você vai vendo os outros personagens na série, isso fica um pouco mais evidente. Um pouquinho mais pra frente, na segunda temporada, vai ter um personagem que ele tem literalmente poderes mesmo, né? E aí fica meio assim, pô, e aí? Então, tem algum tipo de relação dessa série com as anteriores, com as demais séries Ultra e os personagens? Zero. Tem citações, né? Aí você tem essa citação, né? De como se tivesse terminado ali o Ultraman de 66 e continuasse a partir dali.
né? E aí você tem alguns outros personagens, alguns outros aliens que aparecem, que são bem icônicos, assim, na história de Ultraman, mas, assim, não dá a entender que eles sabem até que o Hayata é Ultraman e tal. Tudo. Tem um especial que sabe, né? Que é mais... não vou dar spoiler, mas ele sabe e ele é o foco de algumas batalhas ali em alguns momentos. É que eu acho que você tem alguns personagens que aparecem nas séries Ultras, depois mais pra frente você tem o Ultra Seven, que é o Dan lá, o Dan Moroboshi, você tem Jack. o Ace, o Jack, eles aparecem todos lá, mas Sim. de um jeito diferente, né? São todos outros personagens. Totalmente diferentes do que eles são na série deles mesmo, porque o Ultraman, o Seven, por exemplo, era o Dan Moroboshi, ele usava lá o outro a olho, se transformava no Ultra Seven, mas aquele é um cara que já faz parte lá da equipe patrulha, há muito mais tempo. Ele é o senpai da galera. Ele é o Ultra Seven porque 6 armaduras antes da armadura dele falharam e só a 7ª funcionou. Só a 7ª funcionou. A 7ª funcionou do jeito que ele quer. Então, assim, tem adaptações. Por exemplo, o Jack ele já apareceu na série, na primeira temporada. Inclusive, eu não gosto da aparição dele no anime, prefiro 1000 vezes mais como é no mangá. Ele tem lá o Black King, o monstro, junto com ele também e tal. Só que não tem nada a ver, ele é tipo um cara do submundo ali, que acaba sendo um facilitador e tal. E ele é o Jack, né? Depois ele vai se transformar no Ultraman Jack nessa 2ª temporada aí que tá vindo. Assim, no Ultraman Jack você teve, né, os poderosos do espaço, né, que são alguns vilões aliens que vêm e montam um plano pra acabar com o Jack e tal. Isso não foi replicado na série, no anime, mas os inimigos do Ace que estão logo aí na sequência foram colocados e eles são uma espécie de tipo mercenários do espaço, assim, eles atuam causando quem contrata, tentando movimentar o mercado negro ali e tudo mais, e eles são tipo o foco total da batalha final ali da primeira série, né? Eles têm o Ace Killer, né, que é uma luta sensacional no final da primeira temporada, que eu acho que é um dos pontos altos ali, né? Que é esse, o Ultraman mesmo e o Seven lutando contra ele lá, é bem legal. Então, e aí de novo é uma coisa que eu discordo um pouquinho em relação ao mangá, que o mangá é muito mais maravilhosa essa luta, né? Tá. Mas sente que foi a CGI que quebrou um pouco isso, não? Não, a tomada de decisão de algumas decisões que eles tomaram no decorrer da série impactou no final. Então, por exemplo, você tem o primeiro Ultraman, o Hayata, ele acaba virando o Zoff da série, né? Como o Shinjiro vira o Ultraman, ele acaba virando o Zoff. Inclusive, ele tem uns pontinhos, assim, igual do Zoff na armadura e tal, que é uma coisa bem peculiar, assim. E como eles mexeram um pouquinho com o Jack no começo, Black King e tal, isso teve impacto na luta final. Porque a luta final no mangá é muito mais épica e tem mais personagens envolvidos. Então, como eles tomaram algumas decisões, na minha opinião, não foram legais ali quando eles mexeram com ele, impactou direto no final. E o final no mangá é muito mais épico do que na animação. A animação é épica, como o Cleiton falou, a luta é maravilhosa. Tem o Seven lutando pesado, o Ultraman, e o Zoff, mas aí acaba tendo essa... Eu nem sei se eles chamaram o Hayata oficialmente de Zoff. Na série não. Não chama. Na série não. Só deu a entender. O mangá já tá completo? Tá fechadinho esse daí que você trouxe, por exemplo? Não, tá saindo ainda. Eu trouxe aqui o mangá, o JBC tá lançando. A primeira série vai até o 8, e aí a 2ª temporada começa aqui, inclusive tem os spoilers de capa, né? Porque a 2ª temporada começa com a introdução do Tarô, né? Que inclusive tá nos trailers, e aqui tem o Jack já usando uma armadura bem pesada e tudo mais. E aí o Jack também tem, né? Ainda continua tendo o Black King, que na série animada não. Vamos lá, gente, olha, Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad. Essa, pra mim, é a produção que eu tenho mais esperado nos últimos tempos, né? Faz parte de uma trilogia, né? Que começou com New Generation, Absolute Conspiracy, e agora tá indo pro Destination Crossroads. Dirigido pelo Koichi Sakamoto, que é o grande expoente de Tokusatsu aí nos últimos anos, o grande nome, né? Responsável por uma boa parte dessa reformulação do universo Ultra, né? Criou Ultraman Zero e tá aí de novo, né? Envolvido na criação de um novo guerreiro que pode ser... pode carregar a marca Ultraman por alguns bons anos, que é o Ultraman Regulus, né? Então, o Destination Crossroad é a 3ª parte desse arco que trouxe, né, os Absolutians, que é uma raça nova, rival, né, dos guerreiros de M78, ali, dos Ultras, que se colocam, que querem roubar, né, o Plasma Spark, querem roubar a luz dos Ultra para
ainda não ficou muito claro se é pra recuperar o planeta deles ou se eles vão tomar 100% o planeta dos Ultra. Tá, mas enfim, uma guerra vai estourar entre eles. O que eles fazem é pegar alguns Ultras que já são vilões e o Trigger e o Belial nas suas formas Ultra ainda antes de ter acontecido as catástrofes que realmente transformaram eles em vilões, recrutaram eles junto com os outros membros ali para começar uma guerra. E aí no meio disso tudo eles acabam raptando a Yurian, que é onde termina isso. A Yurian ali é meio tratada como a princesa de M78 e acaba ali a Yurian encontrando um guerreiro que tá preso pelos Absolutians ali, tipo, que é o Regulus e é esse novo Ultra que a gente... É o da tatuagem. É o da tatuagem que luta o estilo da esfera do cosmo aí, que ele tem uma tatuagem de Byaku, o Byaku num braço, seria no outro, e o Koichi Sakamoto gosta muito de artes marciais, pega bem pesado com isso, então a gente vai ter a terceira parte com a formação de novas equipes para lutar contra esses caras, e o Regulus aí despontando como o herói que vai ajudar. E tem uma curiosidade que é o Zero, né? O Zero sempre foi tratado como o herói mais forte, né? Dessa nova era de Ultras, né? Ele fica bem frustrado porque ele perde para um dos Absolutians e aí e o Jonias, que é um Ultraman da série animada de muitos anos atrás. Não é americana, essa é japonesa mesmo. Ultraman USA lá, né? Da Hanna-Barbera, que é uma americana. Essa é japonesa mesmo. De muitos anos atrás, e ele pede pro Jonas treinar ele porque ele quer se tornar mais forte e tal. É, o da estrelinha. Sim. Então tô bem animado com... Muito bem, vamos passar para o próximo, Ultraman Decker. Esse eu já escutei algumas vezes vocês falando. Já. O Decker é o Ultraman do ano, vai estrear em julho desse ano. Né? Ele é a continuação do Ultraman Trigger, ele foi revelado primeiramente ali em novembro do ano passado no Trademark Bot, que é uma ferramenta de registro, né, de patentes no Japão. E aí surgiu o nome dele, junto com ele vários boatos, porque o Decker ele vai ser uma homenagem a 25 anos do Ultraman Dyna, né? Dyna. Então você tem o Trigger, que é uma homenagem ao Tiga, e aí todo mundo já esperava que viesse uma homenagem aí ao Dyna, e foi confirmado no final do filme Ultraman Trigger Episódio Z, né, que foi exibido recentemente num evento fechado da Tsuburai, se não me engano, Tsuburai Connection. Inclusive com legenda em português, você pagava uma graninha lá, alguns dólares, e você podia assistir. Tinha algumas categorias que você podia assistir até com o elenco comentando junto. Legal. E tal, uma coisa bem legal. Parte dessa globalização que a Tsuburaya tem feito. E o Decker, ele vem aí já com um visual que tem até uma homenagem aí aos gladiadores, né? Que ele tem um braço assim com um visual legal. Revelaram duas formas dele, a Form Stronger e a Miracle Luna, acho. E pouquíssima coisa sobre história, tá? A gente só sabe que ele é uma continuação direta. Tô muito curioso para ver como eles vão fazer a passagem de bastão do Trigger para ele. O Ultraman Trigger, para quem não viu ainda, assistam, mas ele tem um final ruim, ele não tem um final feliz. Caramba. Ele tem o Bad Ending ali. É o Bad Ending. Ele tem o Bad Ending. E aí, provavelmente, com o filme já deve ter corrigido esse Bad Ending. Eu não vi o filme ainda, então... Vamos ver, mas o trailer de revelação caiu na net e a gente já viu. Então vamos ver aí o que vem de Ultraman Decker. Muito bem. A gente também tem Shin Ultraman. Esse é aquele que ele tá mais esperando. Esse eu tô com uns 3 pés atrás. Não, fala a verdade, você tá muito esperando. Pô, o trailer é mó legal. Hideaki Anno, ele adora Hideaki Anno. É porque o filme é dirigido pelo Hideaki Anno, né? Mas eu gostei de Shin Godzilla, né? Então... Hideaki Anno é o cara que tá encabeçando essas novas iterações dos personagens. O Shin de Universe. Alguns personagens icônicos e trazendo pro ocidente, de certa maneira, né? Porque é meio que uma primeira vez, assim. Você tá vendo o Shin Ultraman, você teve o Shin Godzilla, você vai ter o Shin Kamen Rider, tudo por ele. Tudo por ele. Aí o Hideaki Anno, ele usou conceitos que o Eiji Tsuburaya pensou pro primeiro Ultraman, só que, segundo os relatos, a tecnologia não permitia na época ele fazer, né, o Ultra daquele jeito, sem o Color Time, uma roupa um pouco diferente, um Ultraman mais esguio, ele né? parece mais magro, né? Magro, mais assim, alien mesmo. Mais alien mesmo. Sim, vamos lá, né? Vamos dar crédito. O Shin Godzilla não foi ruim, foi bom, eu gostei bastante. Eu acho que, assim, a gente sabe que o Anno é super otaku, é super fã de Tokusatsu, super fã de anime, ele gosta demais. Ele é o cara que quando
foi alugar a casa dele, comprar a casa dele, depois o Takeshi me lembra essa história, mediu a casa com action figures bonequinha, no chão, pra saber quantos cabiam e tal. Caramba. Então, assim, o cara é fã mesmo, então a gente tem que dar um crédito pra ele, eu vou assistir e torço pra que seja tão legal quanto foi o Shin Godzilla. Muito bem. E pra fechar, nós temos aqui Ultraman Volume 1, Ascensão de Ultraman. Esse é a Panini acabou de lançar o quadrinho, né, aqui no Brasil. São 5 primeiros capítulos do Rise of Ultraman, que foi lançado nos Estados Unidos, com a capa do Alex Ross, com a mesma equipe que já tinha uma experiência de Tokusatsu, porque eles escreveram Power Rangers. Escreveram Power Rangers por o aquele Mighty quadrinho Morphin, é boladíssimo. né, Power Boom, Rangers. né? Boom. Uma releitura, literalmente, essa sim, do Ultraman de 66, Uhum. não teve nenhuma outra participação nem nada. Eu, sendo bem sincero pra vocês, não curti muito. Sério? Tá? Eu achei que faltou algumas coisas, eles perderam muitas oportunidades, eles fizeram uma adaptação interessante dos personagens, mas eles perderam muitas oportunidades quando se trata dos ultras em si, dos monstros, das lutas. A ideia não tem a cena icônica de transformação do Ultraman, que é o mínimo que a gente como fã esperava, né? E eles Não fizeram... teve nenhuma das edições. Nossa. Ele se transforma só ele correndo. Ele só correndo aí- e quase... bom, Parece só o correndo Superman se fica transformando gigante. lá do Christopher Reeve, correndo. Só que vira luz e acende. vira luz e já o- aparece pra lutar lá. O meu sentimento é que são americanos tentando fazer mangá. O ponto de vista é do Ultraman mesmo, não é aqueles pontos de vista diferenciados que tem alguém assistindo o Ultraman fazendo alguma coisa. Não. É tudo, Ah, tá. tudo direto mesmo, em primeira pessoa ali. E aí, assim, eu achei legal, mas... Sim, vale a pena a leitura, vale a pena você em casa ter a sua opinião também, mas assim, eu fiquei extremamente decepcionado pela falta de, tipo, essas homenagens e os cuidados básicos com a série. É muito bem desenhado, a história é divertida, Essa era a mesma. mas falta... Não. É bem diferentão, né? adaptado, Eu acho que tem alguns pontos-chave que você tem que respeitar, né? Tipo, a Sim. cena icônica de transformação, Não, de tem boa. todas as séries. Aí os caras vão lá e, tipo, só tiram, sabe? Ah, não, vamos ser diferentão, Não, vamos tirar. mas aí é isso que eu ia falar. Aí não vai assim, eu vou dar a minha visão pra essa releitura, então eu não vou fazer exatamente igual o que era antes. Provavelmente foi isso mesmo, eu acho que foi bem por aí. E aí não entra aquela coisa, tipo, o fã quer ver aquilo, não é melhor ficar com a obra original? Não sei. Eu prefiro ficar com a obra original mesmo. No Ele meu saiu caso, aqui já. Já saiu. Ah, tá. Já Assim, saiu. pelo menos a capa é maravilhosa, né? A capa é Alex linda. Ross. O Alex eu Ross achei sempre bonito faz um trabalho É maravilhoso. maravilhoso. E ele é muito fã de Ultraman também, Também já gosta fez pra várias caramba. ilustrações do Ultraman. A capa do Seven dele com o King Joe é simplesmente linda. É, exatamente. Isso é muito da hora. Pelo menos nisso aí os caras acertaram. E o traço dentro também é super bom, cara. Super legal. Mas assim, de novo, senti que faltou um pouquinho de carinho com a obra. Às vezes essa releitura mesmo, a assinatura deles, mas eu sempre penso que quando a obra tá na mão dos fãs, eles dão um tratamento, um carinho especial ali, né? Vídeo de Dragon Tem Ball que ter, Super. né? Né? Dragon Ball. Muito bem, Clay. Olha, eu acho que a galera aí de casa tem muita coisa de Ultraman pra colocar em dia, se não tiver acompanhado ainda, mas eu quero saber. Qual dessas obras você está mais esperando ainda para este ano? Deixa pra gente nos comentários das redes sociais que estão aparecendo aqui na sua tela. E se quiser saber mais de Tokusatsu, não esquece de acessar o Geek Here, nosso portal, geekhere.com.br. Lá tem muito conteúdo de Tokusatsu para você não ficar para trás aí nas informações. E nossa loja também, loja.geekhere.com.br. Tem Kamen Rider, tem Ultraman, tem umas coisas bem legais lá. Dá uma conferida. Olha aí, altas dicas, tá? Direto de M78 essas daí. Olha só. Muito obrigado por você aí de casa, por acompanhar a gente até agora. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Beijos de luz.